Pessoal, aula 19, exemplo 1. Eu já vou fazer, pessoal, esses exemplos já considerando um método mais prático de fazer as derivadas pela regra da cadeia, ou seja, eu não vou fazer aquele método que eu mostrei para vocês na aula, aquele lá é para ilustrar o processo, né, como é que é feito, mas vocês devem aprender a fazer de forma mais direta. Do contrário, vão ficar perdendo muito tempo para fazer uma derivada simples, tá certo? Vamos lá, vamos fazer a derivada dessas duas funções que estão aqui. Solução. Vamos primeiro fazer esse exemplo 1. Observe que eu tenho um produto aqui, tá, gente? E nessas duas funções eu tenho um produto com regra da cadeia, né? Composição de funções. Então vamos lá. 1. Pessoal, quem é f' de x? F' de x, pessoal, é aplicar a regra do produto e a regra da cadeia. Então, vamos derivar esse primeiro cara. Como é que vai ficar? Vai ficar a exponencial simples, ó, e na 3x² menos 2, normal, como a gente está acostumado. Repete a exponencial vezes a derivada do argumento aqui de cima. Ó, sempre derivar o argumento de cima. 6x. Tá? Então, a regra da cadeia, ó, preserva a exponencial e deriva o cara aqui de cima, tá bom? Derivada do primeiro vezes o segundo, que é o cosseno de x na 4, mais o primeiro, que é e na 3x² menos 2, vezes a derivada do segundo, que é a derivada do cosseno. Olha, a derivada do cosseno é menos o seno de x na 4. Acontece que é uma composição, o cosseno está composto com x na 4. Então, tudo isso vezes a derivada do argumento, que é 4x ao cubo. Ok, gente? Quer dizer, esse é o processo que vocês usariam e usam para fazer, mesmo que vocês façam daquela forma que eu ensinei na aula, que é fazendo toda a composição, ainda assim vai dar exatamente isso que está aqui, né? F', aqui dá para dar uma arrumadinha, ó. Então, pessoal, notem que tem um fator comum, então vou colocar ele aqui, ó, e na 3x² menos 2, isso pode ser interessante. Abra um parênteses, aqui sobra 6x cosseno de x na 4. Esse menos aparece, menos 4x ao cubo, que é esse cara aqui, seno de x na 4. Tá, gente? Aí, tá aí, né? Não tem muito o que fazer. É a melhor... Poderia botar um x fora, mas tá bem assim, tá? Poderia botar 2x para fora, mas não vai melhorar muita coisa. Tá bom assim, tá? Tá aí a derivada. Vamos para nossa próximo exemplo, o 2 aqui. Então fica assim, exemplo 2. G' de x. Notem que a nossa G tem um quociente e tem composições, então tem que estar atento para essas duas coisas. Então, para derivar o quociente, lembrando, né, a gente vai derivar o de cima. A derivada do logaritmo natural é 1 sobre a função, que é cosseno de x², vezes a derivada da função, que é menos o seno de x², composição, vezes 2x. Deriva até o último, né? Então, 1 sobre a função vezes a derivada da função. A derivada do cosseno de x² é menos o seno de x² vezes o argumento, que é 2x, tá, gente? Atenção! Errou a derivada, pessoal, você não faz mais nada. Errou a derivada, já era. Então, tem que saber derivar tudo e derivar de maneira prática, sem cometer erros, tá? Então, olha só, gente. Derivei o de cima vezes o de baixo, cosseno de 4x ao cubo, menos o de cima, logaritmo natural do cosseno de x², vezes a derivada do de baixo. Derivada do cosseno é menos o seno de 4x ao cubo, vezes 12x², tá? Tudo isso, pessoal, tudo isso sobre o cosseno ao quadrado
de 4x ao cubo, tá? Então a g', aqui acabou a derivada, tá, gente? Mas você não vai deixar assim, dá uma arrumadinha, né? Pra ficar um pouquinho melhor, ó. Tá vendo que aqui tem um sinal de menos, aqui vai ter um sinal de mais? Então vamos passar esse cara aqui pra frente, né? Então vai ficar igual a 12x², que é esse cara aqui, logaritmo natural do cosseno de x², que é isso aqui, seno de 4x ao cubo, tá? É esse pedaço aqui que eu botei para cá por causa do sinal que é mais, menos pessoal, olha só, aqui eu tenho, ó, tá vendo aqui, ó, seno de x² sobre cosseno de x², tá vendo? Seno de x² sobre cosseno de x². Isso é tangente, tá? Pra gente não ficar com esse cosseno atrapalhando embaixo. Tangente de x² cosseno de 4x³ vezes 2x. Tudo isso, pessoal, dividido por cosseno ao quadrado de 4x ao cubo. Tá? E aí vocês têm a derivada. Ah, tá feio, não sei o que. Pessoal, isso aqui você vai aplicar em alguma coisa. Isso aqui, a gente não faz uma derivada por fazer. Ah, vou fazer a derivada aqui porque eu estou alegre. Não se faz derivada assim. A gente faz a derivada por uma necessidade. Você tem um problema e você precisa da derivada. E aí você faz a derivada, entenderam? Quer dizer, nós aplicaremos essa derivada em algum ponto, estudaremos a derivada de alguma forma e a partir daí a gente vai tirar conclusões, tá? Então isso aqui é só para treinar mesmo, para vocês treinarem derivadas, ok? Então fazemos as derivadas de momento, treinamos bastante, depois a gente vai para as aplicações, tá? Tenho certeza que tem muitas aplicações legais para derivadas, tá bom? Vamos para o próximo exemplo.